A pessoa começa um dia a tossir, a ter febre e de repente entra naquela porta interna e às vezes não sai. Porque quando a mãe diz, salva meu filho, doutor, você parece estar sentindo uma facada. Porque às vezes a gente não está bloqueando essa ansiedade dele. 1, 2, 3 e já vai! A gente tem que preparar a família, né, primeiro. Ela tá triste sem ele. Isso, Covid positivo. Me botaram de novo internado aqui. Eu tô internado 3 meses. 3 meses. A enfermaria está cheia, tem pedido de vaga. Só ela tá com Covid positivo. É impressionante, né? Como parece que é um buraco sem fundo. É muito difícil. Quero ir embora. A minha preocupação é cair no esquecimento do coronavírus. As pessoas se apegarem a outros assuntos e achar que já pode flexibilizar. Já pode andar sem máscara. Eu já vejo muitas pessoas sem máscara na rua. E é isso que o coronavírus quer. O coronavírus está circulando aí. Ele quer isso, que as pessoas esqueçam, não façam mais as medidas de proteção para ele poder retornar com força total. Isso aconteceu em outros países e pode acontecer no Brasil também. Sempre que eu chego no Pedro Ernesto, eu sempre me sinto viva, como se ali fosse o meu lugar. Há 17 anos eu sinto isso. O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 100 mil mortes provocadas pelo Covid-19. Nesse momento, são 100.240 pessoas que perderam a vida. Eu fui preparada todos os dias da minha vida para esse momento, tá? E todo infectologista se sente vivo, se sente útil, sente uma energia dentro dele, porque isso é uma doença infecciosa, é uma guerra que a gente está vivendo, né? Tudo bem? Saudade de casa? E sinto fazendo a diferença. Porque ali dentro não é só um paciente, é o pai de alguém, a mãe de alguém, é o irmão de alguém. Então eles entregam para nós alguém muito importante da vida deles. Tá com frio, não? Seu colega do lado tá morrendo de frio. Eu acho que eu pensei na medicina quando meu avô morreu. Eu tinha uns 14 anos, eu era muito ligada, ele é como se fosse meu segundo pai. E ele morreu de câncer de pâncreas. E não sei, eu comecei a pensar na medicina depois disso. Talvez os psicólogos expliquem, né? Talvez é uma forma de eu resgatar um pouco dele toda vez que eu salvo uma vida. Vocês podiam aparecer para ela, né? Podia. Eu queria interagir com as outras pessoas, com os outros pacientes, agora praticamente ela fica assim. Vamos conversar um pouquinho. Vim de longe para te ver. O Pedro Ernesto é muito grande, então todas as especialidades se uniram e ficamos próximos, né, em prol de uma questão que foi o coronavírus. Eu acho que isso mostrou que nós somos uma família, que nós somos unidos, né? Vamos para mais um dia de trabalho, né? O FSS, quem viu? Eu que vi.
Sempre temos esse round, independente do coronavírus ou não, até porque é um hospital escola, temos muitas especialidades. Então eu gosto de falar que é uma visita técnica, né? Uma discussão de casos, essa é a palavra. Então é a hora que o nutricionista fala a visão dele, que o fisioterapeuta fala a visão dele, que o enfermeiro fala a visão dele. O Flávio é um paciente de 39 anos. Ele tem uma longa história, ele veio transferido de um outro hospital e apresentou uma parada cardiorrespiratória, chegou a ficar na UIS cirúrgica um bom tempo. Começou a fazer hemodiálise, mas ele agora está em um estado geral bom, está cooperativo, não está dependendo de oxigênio. É um paciente que está apresentando uma boa evolução, né? Ele está aguardando a negativação do PCR para a gente poder entrar em contato com a nefrologia para a clínica de diálise e ele poder ir embora, para depois continuar a investigação clínica dele. Cada um dando um pouquinho de si, da sua especialidade, enriquece e ajuda o paciente, né? Oi, mãe. Benção, mãe. Celular, nós não liberamos. Assim que eles entram, ou é dado para a família, ou a gente guarda na internação e depois passa para a família ou para o paciente quando ele melhora. As visitas virtuais é um projeto para fazer videochamada desses pacientes que estão aqui no isolamento. Internações essas muitas vezes longas, 30, 40, 50 dias, para que os pacientes possam ver os seus familiares. Tudo bem por aí? Tudo bem, e você, meu filho? Tô aqui aguardando a alta só. Falta ver se vai fazer o teste negativo hoje ou não. Meu filho foi fazer um exame. Desse exame ele teve parada respiratória. Aí entrou no CTI. Ficou no CTI 20 dias. Aí teve alta CTI, foi para a enfermaria. Quando chegou na enfermaria, não ficou nem 2 dias. O teste é dado positivo. Ele voltou de novo para o CTI do Covid. O meu mundo caiu. Tá chorando, mãe? Não estou. Ah, mãe, não chora não, mãe. Tudo vai dar certo. Sei, só tô muito saudade, pai. Flávio, muito alegre. Trabalha com buffet, festas. Tem uma garra muito grande de vida. Ele é uma pessoa muito iluminada. Oi, meu amor. Eu também te amo muito, meu filho. Tô morrendo de saudade. É a única forma de contato que esses pacientes têm. Eles já estão lidando com uma doença que é desconhecida pra gente, pra eles é muito mais. O medo da morte o tempo todo. Eles dormem e acordam com essa luz aqui ligada, que a gente está vendo, com esse barulho aqui que a gente está ouvindo. A gente entra, a gente fica horas e a gente sai. Eles não. Eles estão tentando dormir e acordar aqui dentro. Isso é muito duro. Então, que bom que os familiares podem estar dizendo para eles que eles vão sair daqui, que eles vão melhorar, que eles são amados e são esperados aqui fora. Isso faz toda a diferença. E faz diferença para a gente ver que a gente está tornando o dia deles um pouquinho melhor, né? Falta pouco. Aguenta firme aí. Aguenta sua ansiedade. Eu tô bem, mãe. Só quero ir pra minha casa. Só tô cansado. Eu sei. Eu sei. Tá bom? Te amo, te amo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Foi bom matar a saudade. Matar um pouquinho da saudade, né? A saudade é muita. E ao mesmo tempo a gente se sente vulnerável. A gente tá aqui, sem ninguém, sem família, sem poder dar um abraço em ninguém. Entrei aqui com 17 anos de idade. Então, isso aqui é fundamental na minha vida. Vou descer, Rosana. Você já vai? Não, estou resolvendo aqui, eu vou te mandar, eu te ligo. Eu estou preocupada com isso agora. O pediatra tem um olhar diferente para o paciente. A gente consegue trabalhar mais próximo às pessoas. A gente ainda tem essa coisa do toque, de segurar, de acolher. É diferente. Eu brinco quando eu ficar doente, me levem no pediatra, me internem numa UTI pediátrica, porque é diferente. Fica doendo? Pronto. Agora tá bom, né? No início foi muito difícil, porque todo mundo estava muito assustado. E no primeiro momento a gente não saberia o que, porque a sintomatologia da criança é um pouco diferente. Então a gente tem que estar preparado para tudo.
e não pode afastar o Covid. Tudo bem? Tá melhor hoje? Então tá, vou falar aqui um pouquinho com o papai, tá bom? Então tudo começou há 15 dias atrás, né? Foi domingo retrasado. Ele teve contato com alguém com Covid, Isso, teve um tio. E logo depois apareceram essas pintinhas. Isso. A gente vai repetir teu exame, eu vou dar só uma olhadinha em você, rápida, tá bem? O João Miguel internou conosco com uma síndrome inflamatória sistêmica, um padrão mais Kawasaki. Deixa eu ver aqui a perna, tá? Tá até de perna cruzada, olha aí. A síndrome de Kawasaki é uma síndrome inflamatória. Essa síndrome normalmente é em crianças menores e tem se manifestado em crianças mais velhas, quando tem Covid. É um quadro que, não tratado inicialmente, como ela faz alteração cardíaca, vascular, ela pode fazer aneurisma de coronária e outras alterações. Só falta uma coisinha aqui, meu microfone, tá? Agora descansa. Juan, depois vê se você localiza a mãe. Não sei se ela foi tomar banho ou se ela foi embora. Então, mas pela... já falei. Pai. Não, pai é ex-marido. Então não. Ex-marido, a gente não pergunta nada da mulher. Vamos falar com ela. Tenta ver se ela está lá no quartinho. E para a gente também colher a história com ela. Tá. O conhecimento foi, digamos assim, construído junto com a doença, a pandemia chegando e a gente tentando aprender como lidar melhor com esses pacientes. E a mudar alguns procedimentos que a gente já fazia de forma diferente. Então, não a criança em si nos apavorava, mas a possibilidade da gente adoecer cuidando delas. E o impacto que isso também leva para nossas famílias, né? A gente tem muito medo de chegar em casa e contaminar todo mundo. E parênquima pulmonar também não tem nada. Oi, mãe! Oi! Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Que bom. E você, como é que tá? Tô bem, trabalhando muito, mas tô bem. Tô viva. Qualquer coisa liga, tá, pai? Saudade danada. Mas a vida é essa, vamos esperar. Vai correr tudo em paz, tá bom? Tá bom, filho. Amo vocês, tá? Se cuidem. Tá bem. Tá. Beijo. Tchau. Beijo, um abraço. Deus te abençoe. Fica com Deus, né? Fica com Deus. O boy tá mandando beijo também. Obrigado. O boy é meu cachorro. Com os meus pais, eu optei por não ir lá, pelo menos enquanto essa pandemia não se acalmar. Eles já são idosos, né? Então são um grupo de risco. É uma saudade muito grande, que apesar de eu morar longe deles, mas a gente sempre ia lá, pelo menos 2 vezes por mês, a gente passava um domingo lá. E é complicado, né? A saudade é grande, mas eu sei que é o melhor no momento. Olá, bom dia para todos. Quando eu entrei na residência, eu não esperava acontecer essa pandemia logo em seguida, porque foi no mês seguinte. E o Rio de Janeiro começaram a explodir também o número de casos. Eu nunca trabalhei dentro de um CTI antes. Para mim está sendo um grande aprendizado. Gente, aqui eu tô pedindo um Mazodrem. Gustavo chegou agora, né? Chegou no meio dessa pandemia, coitado. Então, ele não conseguiu ser muito residente ainda, né? Ele entrou como minha arma, meu plantonista do coronavírus, né? Ele chegou quando? Sexta-feira passada aqui, mas ele já estava no hospital. Bom, essa experiência tem sido um pouquinho sofrida, porque nos tirou completamente da rotina. São pacientes muito graves que chegam pra gente, pacientes assim necessitando de um cuidado mais intensivo, e o Covid tomou conta disso tudo. Ó, vai espetar de novo ali no braço do senhor. Tá me ouvindo?
aperta minha mão. Consegue me ouvir? Abre o olho. Aperta minha mão aqui. Fala alguma coisa comigo. Tá entendendo o que eu tô falando? É um paciente com múltiplas comorbidades, doenças associadas, já era portador de um câncer com metástase e houve um rebaixamento do nível de consciência dele. Tem um déficit cardíaco aqui, ó. Os sinais vitais dele começam a cair. Então a frequência cardíaca cai, a pressão cai. Uma pessoa que não está num nível de consciência bom não consegue ter um controle da deglutição adequado. Ela pode, deitada no leito, fazer um reflexo de vômito e esse vômito ir para dentro da via aérea e causar uma outra infecção pulmonar. Então, a partir daquele momento, manter a oxigenação adequada, os sinais vitais estáveis e mantê-lo vivo. Se a gente não for rápido, ele pode, ao retornar com sequela. João Miguel tem 9 anos, com uma história de febre há 15 dias. E aí foi colhido suave, painel viral, que veio um influenza A positivo. Colhemos sorologia para Covid também. Da parte motora, ele tem uma fraqueza muscular global de 4. Então, meta para ele hoje acabar a imunoglobulina, a avaliação do Rodrigo, a avaliação da Ana Tereza, eco da tarde e avaliação clínica. Oi, João, a gente vai fazer um exame do seu coração. Tá reclamando que o coração tá muito acelerado. Então, às vezes é a sensação. O doutor Bruno ontem falou que é porque eu saí 1 minuto. Aí de madrugada ele, oi, enfermeira, ela, oi. Minha mãe fugiu. Quando ela descobriu, eu tava aqui. Aí ele calmou. Então, aí o coração acelera um pouquinho e aí ele sente bater. Mas o eletro tá normal, tá bom? Ele é uma criança muito elétrica, ele não para, ele vai pro judô, vai pra escola, explicadora. Não é de parar, ele ficou muito amuado. Aí ficou 5 dias com febre. Aí levamos ele no médico. Quando chegou lá, internaram porque falaram que era Covid. Fizeram o exame e deu. Aí descobriram que a Covid deixou rastro para essa síndrome de Kawasaki. Eu fiquei desesperada porque a gente perdeu uma pessoa muito amada da família de Covid, que era meu tio André. Então a gente já não queria mais perder ninguém. História patológica pregressa. Ele nasceu prematuro, mas a mãe não trouxe a carteirinha e não sabia falar a idade gestacional. Falou que ele ficou internado 3 meses depois do nascimento e relata uma segunda internação aos 5 meses com bronquiolite. Ontem ela estava muito nervosa. Ela mesma falava assim, eu tô muito nervosa, não tô conseguindo nem... Essa história é o que eu falo sempre, a gente tem que colher uma, Várias 2, vezes. 3, 4, várias vezes, cada vez aparece uma coisa diferente. Primeira coisa, eu acho que a gente entender qual é o contexto dessa criança, entender a família, a dinâmica, conhecer melhor a história da criança. Eu vi que na história gestacional ele foi prematuro, mas não está bem nítido de quanto tempo. Eu ia fazer 6 meses. Ele nasceu foi com 490 gramas. 490 gramas. Ficou na incubadora. Na incubadora, no respirador. No respirador. Nós ficamos 3 meses com ele lá. Eu vi também que você teve um parto que você perdeu 2 bebês. Foi, um casal de gêmeos. Chegou a nascer, tudo direitinho. Tudo direitinho. Tá. Quando E aí? fez 8 meses, morreu os 2. De quê? Coração. Levanta assim, ó, o pescoço lá pra trás. A gente vai te dando notícia dele, tá? Qualquer dúvida, pode procurar. Já tá acabando. Oi, tá aqui. Tá aí, tá ótimo. É pra ver, pra você quando chegar em casa poder gritar, mãe! Mais alto. Mais alto? É, porque já vi. E a senhora lembra que o coração estava um pouquinho mais fraco, não foi? Eles começaram a medicação que chama adrenalina para recuperar a função mais rápido. Já melhorou muito, tá bom? O importante é sair daqui, não importa o tempo. E sair bem, vai né? sair bem. O Ambu e o carrinho já estão aqui. Tá saturando bem. Ele rebateu com consciência bem rápido, né? Eu já cheguei que ele estava sonolento, mas aí eu acho que piorou, tá muito hipoxêmico. Limítrofe, né? Limítrofe para ir pro tubo.
durante a manhã nós conseguimos conversar com ele. Essa é uma pena, porque era um paciente que estava bem conosco e evoluiu mal de forma muito rápida. O paciente piorou nas últimas horas, ele perdeu a consciência e a equipe está, nesse momento, funcionando uma artéria para verificar a pressão dele mais de perto. E a partir dessa avaliação é que vamos decidir se vamos ou não entubá-lo. Só falta um ponto e ver se vai refluindo, né? Quando o Covid ataca esses doentes que já têm comorbidades sérias, fica muito pior a gente contornar essa situação. Foi entubado sim. E aí, Flávio, tudo bem? Falta pouco, né? Daqui a pouco você já tá indo embora, né? Tô esperando só o Pedro voltar com a resposta se deu negativo. Mas logo, logo a gente vai ter a resposta. Hoje mesmo, será? Olha, eu não gosto de prometer para vocês não ficarem ansiosos, né? Mas vamos dizer que tem uma chance grande. Só de ficar longe desse barulhinho, né? Tanto, já vai se sentir bem melhor, né? Saudade da família? Muita coisa. Quanto tempo sem ver? 3 meses. 3 meses? Fico feliz em te ver bem. Obrigado. Calma, tá? Eu também, meu amor. Desespero, vontade de pegar meu filho e ir embora. Essa noite não foi muito boa não, né? Porque o medicamento, por ser muito forte, tá dando problema no coração, entendeu? E agora ele não tá querendo comer. Aí daqui, quando for 3 horas da tarde, vamos ver se bota uma sonda, né? Para ele, porque se não comer, tem hora que dá vontade de desesperar, mas se eu não passar segurança para ele, como que ele vai embora? Eu não sei como ele ir para lá. Depois dessa noite aí acontecer isso tudo, como que ele vai para lá? Só vai ver Maria quando está prestes para ir embora. O quadro que mais nos chama a atenção é essa síndrome inflamatória que acontece após um contato com o Covid. Ele chegou ontem, então não tem como a gente dizer vai sair amanhã ou depois. Ele está começando uma melhora, mas a gente espera sempre que isso continue. Não quer dizer que isso não possa regredir. Ah, Lisa, quero ir embora. Ele está estressado, chorando. Eu estava fora da enfermaria, aí os plantonistas, eu perguntei como está um paciente. Aí eles acabaram me falando do falecimento dele. Então, um sentimento ruim, assim, às vezes até bate uma impotência. Nós queremos assim fazer de tudo para ajudar o paciente e acaba que tudo que está ao nosso alcance às vezes não é o suficiente. Ainda mais com um paciente que, apesar de tudo, era um paciente que inicialmente estava bem. Um paciente que nós víamos que ele poderia sair daqui. Tem muita gente acamada aqui, né? Eu tô bem, graças a Deus. Mas tem muita gente que não tá falando, não tá nem articulando. Tá acamado numa cama já tem 20, 30 dias aqui. Essa semana, infelizmente, eu já vi 3 óbitos. A gente fica meio que abalado, porque a gente pensa que pode ser a gente. Ou nossos parentes, ou a gente mesmo.
ver essas pessoas assim não é tão legal. Abala um pouco, abala a estrutura completa. Eu já pedi para ir embora umas 10 vezes, eu não consigo mais. Tem que aguardar. Tem dias da gente sair daqui arrasado, tem dias que a gente sai daqui feliz. Cada dia é um dia. E o Covid é uma doença aguda, né? A pessoa começa um dia a tossir, a ter febre, e de repente entra naquela porta interna e às vezes não sai. Para um familiar isso é muito ruim, né? Você perde tudo, né? A gente não entende muito bem desse coronavírus, tem muita coisa ainda que nós vamos descobrir ao longo dessa pandemia. E o mundo todo, muita coisa ainda vamos descobrir. Comprei um caderno, iniciou dia 1º de abril, agora já está no volume 3 do Diário de Bordo. Eu falo lá de coisas técnicas, como coisas assim, emocionais mesmo. E todas as vezes que eu penso em parar, que eu fico desmotivada por uma coisa ou outra, por uma perda, né? Eu pego lá o volume 1, aí dou uma folheada, aí vejo que eu passei por tanta coisa. Dá um medo, né? Esse número de 100 mil mortes dá um medo. E tá aumentando, né? É complicado. Peterson tem 1 ano e 2 meses. Chegou aqui bastante irritado, cansado. Ele está chorando desde sempre. A criança vai ficando mais irritada e no que ela vai ficando mais irritada, ela vai piorando também do quadro respiratório. Então ele precisa ser entubado e continua na ventilação aí invasiva. Ver ele naquela situação, para mim foi desesperador. Eu sentia que ele estava sofrendo. Mãe, te amo, filho. Tem doentes que às vezes você fala assim, meu Deus do céu, para onde isso vai? A gente não sabe. A gente tem que preparar a família, né, primeiro.